Esse aqui vai ser um vídeo de apresentação do PJE ou dos PJS. Então, se você está iniciando na advocacia, não teve a experiência de estagiar em escritório ou não teve a experiência de estagiar com o sistema eletrônico PJE, que é o Sistema de Processo Judicial Eletrônico utilizado em alguns tribunais, nesse vídeo aqui eu vou te apresentar o sistema, te dar alguns macetes sobre como o sistema funciona. Você já vai começar com maior segurança para lidar com os processos dentro desse sistema. Se você é um usuário mais avançado, se você já usa o PJS, já tem uma certa prática no PJE, nós vamos ter aqui no canal também outros vídeos falando sobre tópicos mais aprofundados de sistemas judiciais eletrônicos, inclusive do PJE. Também faremos vídeos sobre outros sistemas, mas esse vídeo não é para você. Agora, se você está começando agora a usar o PJE ou vai começar a usar o PJE, esse vídeo é feito justamente para você e aqui você vai encontrar uma apresentação legal que vai te ajudar a se basear no uso desse sistema. Bem-vindo ao nosso canal de estudos práticos do direito, estudo prático do direito, como o próprio nome diz, tem o objetivo de trazer uma abordagem prática do direito que muitas vezes não é feita na faculdade. Muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, a faculdade traz um estudo mais teórico, um estudo que nos deixa um pouco perdidos quando nós nos formamos, temos que começar a atuar na prática processual. Então, nós temos aqui o intuito de trazer uma abordagem focada na prática, na atuação do advogado, na movimentação do processo, em como o direito funciona na prática processual do dia a dia. Se você tem interesse em acompanhar esse tópico, seja você iniciante, intermediário ou mais avançado, tenho certeza que você vai encontrar aqui no canal conteúdos que podem ser de grande utilidade para você. Meu nome é Thiago Bessa, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para nos acompanhar e para se inscrever. Como eu disse no início, nesse vídeo nós focaremos em falar no sistema PJE, mais especificamente uma apresentação do sistema PJE, ou como eu disse no início, nos sistemas PJE. E eu utilizei essa expressão nos sistemas PJE, porque muito embora seja um nome PJE com um layout igual, um sistema eletrônico que a princípio é um sistema só, existem diferenças nos PJEs adotados pelos diversos tribunais. Então, eu vou trazer aqui como exemplo 3 PJEs que são utilizados no estado da Bahia em diferentes tribunais. Eu sou natural da Bahia, nasci na Bahia, tive o meu primeiro escritório na capital da Bahia, em Salvador, e eu vou trazer para vocês esses exemplos aqui que também podem servir para os PJEs utilizados em outros estados. E se você tem alguma dúvida específica sobre algum ponto do PJE, deixe aqui nos comentários, que nós vamos fazer muitos outros vídeos sobre sistemas eletrônicos e eu posso vir a discutir as questões levantadas aqui. Tá bom? Se você tiver também alguma observação, algum conselho para acrescentar para o pessoal que está assistindo o vídeo, se você é um usuário mais experiente e quer deixar uma dica para o pessoal que está iniciando e está assistindo, sinta-se à vontade e convidado para utilizar o espaço nos comentários. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês o sistema PJE e vou mostrar o layout, como é que funciona, o que você precisa fazer para advogar utilizando esse sistema. Vamos lá. Então, primeira observação que eu deixo, eu estou aqui com o Mozilla Firefox aberto, é que o Mozilla costuma ser um sistema compatível com a maioria dos sistemas de processo judicial eletrônico. O Google Chrome, por exemplo, é um navegador que costuma apresentar incompatibilidades com diversos sistemas de processo judicial eletrônico. Não sei especificar para vocês de forma técnica a razão disso acontecer, mas se eu tivesse que recomendar um navegador para você utilizar para processos judiciais, eu recomendaria o Mozilla, porque ele costuma não dar problema com sistemas judiciais eletrônicos, tá? Então tá aqui o Mozilla. E eu vou começar abrindo aqui o PJE do TJ, que é o Tribunal Estadual aqui da Bahia. Então, digitei no Google, apareceu aqui o link, o primeiro link de acesso para o PJE. Nós temos aqui uma página inicial, né, do PJE. E ele abriu aqui já essa página direto, porque
porque eu já estava logado no PJE. Mas se eu sair do sistema, deixa eu ver se eu abrir de novo, se ele já vai direto. Se eu sair do sistema, eu já estava logado, ele vai aparecer uma tela inicial, que seria para você logar no sistema. Essa tela vai pedir que você se identifique com um certificado digital. Deixa eu ver se em outro desses PJEs aqui eu não estou logado e ele pede o certificado. Aqui, essa é a tela que eu queria para mostrar para vocês. Se eu abrir aqui no TJE do TRT segundo grau, né, ele no TJ não apareceu essa tela porque eu já eu já estava com o sistema aberto, eu estava mexendo no sistema mais cedo e ele ficou logado. Mas se eu não já estivesse logado no sistema, essa seria a tela que apareceria, ou pelo menos uma muito semelhante a essa. E aqui nós, como advogados, na maioria das vezes iremos acessar o sistema utilizando um certificado digital. Tá? Esse campo de CPF e senha normalmente é utilizado por servidores. Se não é o seu caso, se você for servidor de algum órgão que utilize o sistema PJE, muito provavelmente você vai receber o seu login e senha de acesso, mas como advogado você consegue acessar com o seu certificado digital. Primeira coisa que você tem que fazer se você vai começar a advogar, fazer o seu token, como nós chamamos no dia a dia, que nada mais é do que uma espécie de pendrive, que é o token, no qual você vai colocar o seu certificado digital, que é a sua assinatura eletrônica que atesta que quem está utilizando aquilo é você. E aquilo vai ser atestado em qualquer sistema que você vai utilizar como advogado. Você consegue, inclusive, acessar o gov.br utilizando esse token. E você vai ser extremamente necessário que você tenha um token para atuar. Em grande parte dos sistemas, você vai precisar desse token. Em alguns sistemas, você não vai utilizá-lo, como, por exemplo, o Projude, aqui na Bahia. Enfim, em alguns sistemas, você tem uma modalidade de acesso específica, mas com um token você já consegue acessar a grande maioria dos sistemas. Então, você clica aqui em certificado digital. Se o seu certificado digital já estiver cadastrado certinho, você vai introduzir a sua senha, tá? Aqui. E aí você vai acessar o sistema. Essa é a página inicial aqui do sistema do TRT segundo grau, tá? Lembrando, pessoal, se você não tem um token, eu vou fazer também um vídeo e deixar aqui no canal ensinando como fazer a instalação do seu token. Você pode conseguir adquirir o seu token pela internet, 100% pela internet, tá? O que você vai precisar? Você vai precisar da ferramenta física, né? Aquele pendrive, entre aspas, que é o token, que é um dispositivo específico para que você armazene um certificado digital. Você consegue comprar esse token no Mercado Livre, mandar entregar na sua casa. Em muitos locais a OAB vende esse token, faz esse serviço de instalação. Eu recomendo que você olhe na internet, que você pode conseguir achar mais barato. Então você não precisa comprar na OAB, você não precisa comprar na certificadora que a OAB te recomenda. Você pode comprar no Mercado Livre. E aí você vai precisar cadastrar um certificado digital em uma autenticadora certificada. Então você pode pesquisar na internet qual certificadora está com um preço mais atrativo para você. Se você você pode utilizar o seu certificado na modalidade A1 ou A3, você vai analisar as especificidades para ver qual é mais vantajosa para você. No vídeo falando sobre certificado digital, eu vou especificar isso com mais detalhes. E você vai, se você tiver um cadastro de carteira de habilitação, por exemplo, recente, você consegue fazer o procedimento todo online. Você entrando em contato com a certificadora, ela vai te apresentar os requisitos, ela vai consultar se você preenche os requisitos para fazer o serviço todo online. Se você não tiver o requisito preenchido para fazer o serviço online, ela vai te recomendar que vá a uma unidade para fazer uma entrevista, e aí você vai fazer o seu certificado, vai instalar no token. Eu vou ensinar como fazer isso em um vídeo outro aqui do canal. E está resolvida a sua situação, você está com o seu token para atuar. Então você não precisa fazer isso pela OAB. Se você achar interessante, se a OAB do local em que você atua oferece esse serviço, você pode fazer por lá. Mas dê uma olhada se o preço é mais atrativo, se não tem um preço mais atrativo fazendo de outra forma. Tá? Então, só um adendo aqui, porque o certificado digital, para você que está começando, é um pressuposto para que você possa acessar esse sistema. Lembrando que o PJE do TRT, já que nós começamos aqui pelo PJE do TRT, ele usa um sistema chamado Todo. Né? Eu loguei ali
aqui a tela inicial é essa, na qual nós estávamos. E aqui ele vai ter o modo de assinatura Shodo. Normalmente, no PJE, nós vamos utilizar ou Shodo ou PJ Office, que são softwares que você precisa instalar no seu aplicativo para que você consiga acessar o PJE junto com o seu token. Então, no vídeo falando sobre token, cadastro de token, eu vou ensinar também a fazer o cadastro do PJ Office e do Shodo. Então, se você não tiver isso cadastrado corretamente, você não vai conseguir acessar o PJE, certo? Lembrando que esse Shodo, eu já vou aproveitar para deixar uma dica também para vocês, é muito comum que o Shodo apresente problemas. Então, se o PJE do local em que você atua utilizar como modo de assinatura o Shodo, ele pode apresentar alguns problemas e aí você vai precisar acessar o cadastro do Shodo. Eu não vou fazer isso aqui agora para não ficar muito extenso o vídeo, mas eu vou ensinar, vou tentar colocar no vídeo sobre cadastro de token e certificado digital para vocês algumas dicas para corrigir bugs do Shodo para o caso de você estar com dificuldade, estar apresentando algum problema, certo? Então, pressupondo que você já está com seu certificado digital instalado, você já está com o Shodo e com o PJ Office ou com o PJ Office instalado, você já pode ter o acesso ao PJE, você vai clicar aqui em certificado digital, inserir sua senha do certificado e você vai ter acesso a essa página inicial. O pendrive, pessoal, que eu chamo de token, eu tenho uma aqui em cima, porque eu vou fazer uma instalação breve e vou aproveitar para gravar e fazer o vídeo para transmitir para vocês. Essa aqui, deixa eu colocar maior aqui na tela para que vocês possam ver. É esse aqui. Tá, esse aqui é o modelo que eu utilizo. Existem diversos outros modelos que são também compatíveis com certificado digital. Eu costumo utilizar esse modelo em todos os meus tokens. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Fiz o cadastro pelo certificado, pela certificadora, tudo online, não fui a lugar nenhum. Eles me mandaram no e-mail o software para que eu faça a instalação aqui no token, no dispositivo. E eu ainda não fiz esse procedimento, mas quando eu fizer, esse token aqui vai funcionar em qualquer dispositivo que eu coloque, ele serve como um certificado digital. Obviamente, eu tenho que instalar o software no dispositivo, como eu falei para vocês. Seja o PJS, seja o PJ Office, seja o Shodo, eu preciso instalar no computador para que o computador esteja com o software para fazer a leitura do certificado digital, tá? Vou explicar isso com mais calma, mas só para vocês já saberem como é que funciona. Então, acessado o PJE, você vai ter essas abas. Esse PJE é um PJE de modelo mais novo. Ele apresenta aqui, nessa caixinha, a opção painel antigo. Se vocês observarem, painel antigo é uma opção para você clicar e você ver o layout antigo da página do PJE. Nessa primeira parte aqui, onde tem esse rapazinho, esse bonequinho aqui, é o meu painel. E aqui você vai encontrar todas as suas informações referentes aos processos que você tem em andamento, tá? Deixa eu voltar aqui para o PJE do TJBA, depois eu passo para os outros para ficar melhor para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui em cima pendentes de ciência e resposta, ou seja, eu estou com 0 processos pendentes de ciência e resposta. Apenas pendentes de ciência, estou com 0 também. Ciência dada pelo destinatário direto ou indireto pendente de resposta. Ou seja, quando vocês forem intimados, quando vocês tiverem alguma pendência para se manifestar em um processo, vai aparecer aqui. Pendente de ciência pelo judiciário. Vocês podem perceber que consta aqui 5 processos. O que é isso? É um processo que eu peticionei recentemente e o judiciário ainda não abriu aquela manifestação que eu fiz para analisar. Ciência dada pelo judiciário, cujo prazo findou nos últimos 10 dias sem resposta. Ou seja, se eu tivesse perdido um prazo, ele estaria aparecendo aqui. Não foi o caso. E aí eu consigo fazer esse controle por aqui. Uma ótima aba para fazer controle também dos processos é aqui em acervo. Por quê? Porque aqui em acervo eu consigo ver todos os meus processos, o que é que está pendente de fazer, o que não está pendente de fazer. Consigo ver os processos, meus processos que estão arquivados, meus processos que estão em andamento. Eu não vou abrir isso aqui para vocês, não vou entrar em detalhes no meu acervo, para que não fique exposto aqui na internet os nomes das pessoas para quem eu advogo. Então,
mas quando vocês estiverem no acesso de vocês, vocês podem acessar aqui pela aba acervo. Existe também a aba novo processo. Essa aba novo processo, vocês podem vê-la aqui em cima, é feita para você cadastrar um novo processo no tribunal. Então, você primeiro vai selecionar sempre aqui matéria. Então, vamos supor que eu queira cadastrar um processo com a matéria de direito consumidor. Jurisdição. Aqui o local, né, de competência para julgamento desse processo. Você tem que definir a competência do processo. Então, supomos que a competência seria o município de Salvador, capital da Bahia. Jurisdição Salvador e região metropolitana. Classe processual. Há uma lista aqui em que você também vai ter que saber qual tipo de processo que você vai fazer. Posso fazer um tutorial mais detalhado também aqui no canal depois, ensinando o protocolo de ação no PJE. Nesse vídeo, como uma apresentação mais geral, vou passar mais rápido por isso aqui, mas supondo que seria um mandado de segurança. Então, eu clicaria aqui em incluir, e ele vai abrir essas outras abas aqui. Na segunda aba, assuntos, eu tenho que colocar os assuntos que eu vou tratar nesse processo. Percebam que há aqui alguns exemplos: direito tributário, direito à educação, direito tributário. E aí eu posso digitar aqui em assunto, se eu não souber o código. Posso digitar aqui em assunto, pesquisar, vai aparecer aqui, por exemplo, posso colocar aqui servidor público. Servidor público. O acento do teclado está quebrado, mas eu acho que ele vai identificar. Aí ele aparece aqui, tá vendo? Direito administrativo e outras matérias, direito público, servidor público, sistema remuneratório e benefícios. Então são várias opções de código aqui envolvendo o termo servidor público que eu pesquisei. Se eu escolher alguma, eu posso clicar aqui, ele vem para o outro lado aqui, que são os tópicos, e aqui eu vou ter um desses assuntos vai ser cadastrado como assunto principal, que é esse que fica marcado. Se eu colocar um segundo, só vai ter um principal, tá vendo? O de baixo ou o de cima, eu tenho que marcar um para ser o assunto principal da demanda. E aí eu posso colocar vários assuntos. Tiago, isso serve para alguma coisa? Serve porque isso vai ajudar na triagem do processo para quem for analisar na vara. Seja o servidor ou o juiz que vai fazer a análise do processo, ele consegue organizar o processo dentro do acervo dele a partir do assunto que eu coloco aqui, porque esse assunto vai ficar registrado no processo. E é a partir desse assunto que eu coloco, o juiz vai organizar o processo dentro do acervo dele por assunto, por matéria. Então isso é importantíssimo. Isso aqui, se for mal feito, pode atrasar o julgamento do seu processo. Seu processo pode cair numa triagem errada pelo juiz, pelo servidor, por exemplo, e lá na frente, quando ele vai julgar, ele percebe que o processo está num lugar que não era para estar, ele vai remanejar. Então isso, se for feito de forma incorreta, pode atrasar o seu processo. Na próxima aba, nós temos aqui partes. Eu aqui vou cadastrar as partes do processo, o polo ativo, o polo passivo. Passo para a próxima aba, características. Aqui eu vou registrar se o processo, se eu desejo utilizar o juízo 100% digital, justiça gratuita, liminar ou não, valor da causa. Isso aqui é importante também, porque se eu coloco aqui esse registro, por exemplo, o pedido de liminar, ele vai ser direcionado para o juiz para uma caixa de análise de liminar. Se eu coloco um pedido de liminar na minha petição e não registro aqui o pedido de liminar, o juiz pode passar batido por apreciar isso, pode atrasar para que ele saiba que há um pedido de liminar ali, pedido de justiça gratuita da mesma forma, juízo 100% digital da mesma forma, segredo de justiça. Se eu marco o processo como segredo de justiça aqui, ele já é protocolado na justiça como processo em segredo de justiça, tá? Então aqui nessa última aba você vai colocar suas petições. Normalmente o que é que eu recomendo fazer? Você coloca aqui, você salva a sua petição em PDF, você coloca aqui como arquivo PDF, clica em adicionar e joga o arquivo. Então você não precisa digitar nesse editor aqui, que é meio ruim. Você pode fazer sua petição em Word, salvar ela como PDF, clica em arquivo PDF e joga aqui sua petição. Quando você joga sua petição, ele vai aparecer a opção embaixo de colocar anexos, e aí nesses anexos você vai colocar os documentos. Quando eu for fazer um vídeo ensinando especificamente o protocolo de ação, vou ensinar como você separar os seus documentos para ajudar na análise do seu processo. Preenchido tudo isso aqui, nós chegamos na parte protocolar inicial. Ele vai pedir para que você confira se os dados estão todos corretos. E aí você assina
os documentos aqui. Depois que você terminar de adicionar todos os documentos, petição inicial e anexos, você vai assinar os documentos também usando o seu token. E aqui você vai ter a opção de protocolar, aqui embaixo. Resumidamente, é isso. Então, voltando aqui para o painel do representante processual, nós estávamos na aba Novo Processo. Na aba Consulta Processos, serve para você consultar processos seus ou de terceiros. Normalmente você vai utilizar isso aqui para consultar processos de terceiros, porque seus processos você consegue ver na aba Acervo. Nós temos uma outra opção aqui, que é a opção Peticionar. Isso aqui serve para você peticionar num processo, principalmente quando você não for parte do processo. Então, você busca o processo pelo número, você consegue jogar uma petição do processo, mesmo que você não esteja habilitado naquele processo. Lembrando, tome cuidado para fazer petições em processo nos quais vocês não estejam habilitados, porque isso pode gerar um problema. Você pode responder, inclusive, administrativamente perante o seu tribunal de ética se você fizer de forma indevida. Então, existem hipóteses legais que permitem peticionar sem estar habilitado no processo, mas se atente na hora de fazer isso. Próxima aba aqui é a aba de habilitação dos processos. Isso aqui, pessoal, eu chamo bastante atenção, que é importantíssimo. Muita gente não sabe. Você, advogado, no sistema PJE, você pode habilitar a si mesmo no processo. Muita gente chega no processo e peticiona solicitando habilitação. Então, o que o advogado faz? Ele quer se habilitar no processo, ele chega aqui na aba peticionar, para você peticionar num processo no qual você não está habilitado, faz uma petição solicitando a habilitação. Isso está errado, não é o procedimento correto. O procedimento correto é que você venha em habilitação nos autos e aqui você mesmo, enquanto advogado, faz a sua própria habilitação. Isso vai adiantar o andamento do processo e vai evitar problema. Eu já vi casos, por exemplo, em que advogados atravessarem 2, 3 petições solicitando sua habilitação no processo, o juiz não fez a habilitação, o servidor não fez a habilitação, ele não foi intimado, foi julgado rével em alguma manifestação ou deixou de participar de alguma manifestação, depois fez uma arguição de nulidade por ausência de intimação e foi negado. Por quê? A justificativa do juiz foi justamente que cabe ao advogado fazer sua própria habilitação e não solicitar que o servidor faça. Então está aqui a aba no PJE própria, específica, para que você faça isso. Então, isso aqui é importantíssimo. Push, eu vou falar em outra oportunidade também sobre o serviço de push. Você pode utilizar diversos serviços. Aqui na Bahia, a OAB oferece um serviço de push para você utilizar, mas é importantíssimo que, se você é advogado, você tenha um serviço de push para você acompanhar as intimações que saem em seu nome. Porque se você não tiver, existe uma chance muito grande que você vá perder prazo para fazer alguma manifestação. Não tem como você ficar abrindo todo dia todos os processos, ainda mais quando você começa a ter uma quantidade grande de processos. Então você tem que ter um sistema de push. Esse sistema de push, para quem está começando a advogar, não sabe a que se refere, o sistema de push ele tem a função de fazer uma busca na internet, ele vai ver as publicações em diários eletrônicos, diários oficiais que foram feitas em seu nome, e ele vai mandar para você no seu e-mail. Então eu recebo um e-mail todos os dias dizendo, olha, saíram tantas publicações em seu nome hoje. Você tem que abrir essa publicação, esse e-mail diariamente para ver o que saiu em seu nome. Ah, você foi intimado para fazer uma contestação no prazo de tantos dias. Você foi intimado para fazer uma manifestação no prazo de tantos dias. Então, você vai saber isso a partir do e-mail que você recebe pelo push. Lembrando, existem especificidades, alguns sistemas não fazem push direito, alguns push não funcionam bem com determinado tribunal. Então você tem que saber em relação ao seu tribunal qual é o sistema que funciona bem, o que é que pode dar defeito, o que é que você precisa abrir manualmente para olhar. Isso você vai aprendendo com a prática, nós podemos falar isso de forma mais detalhada em outro momento, mas já fica esse aviso sobre a necessidade de que você tenha um sistema de push para utilizar como advogado. E aqui, por último, na aba Minhas Petições, você tem a opção de ver as petições que você fez, que você protocolou. Tá? Aqui na parte de menu, você tem outra aba. Essa aba painel é onde eu estou, painel do representante processual, justamente onde eu já estou aqui, onde eu estou mostrando para você. Nós temos a aba processo, e aí ele tem aqui a opção novo processo, que você já tem ali no painel do representante processual, mas tem uma aba aqui interessantíssima, que é o novo processo incidental. Isso aqui é importante, pessoal. Por exemplo, eu utilizei hoje mais cedo para fazer o protocolo de uma petição de embargo de terceiro. Veja que o embargo de terceiro, embargos à execução,
são ações autônomas. Então, você não peticiona no auto que já existe, nos autos que já existem, no processo que já existe, você cria um novo processo. Só que ele é um processo que tem uma dependência com aquele processo original. Então, se eu faço o embargo à execução, existe uma execução. E sempre o embargo, a ação de embargos à execução estará vinculada à ação de execução. Mas eu protocolo ela como ação autônoma. Então, eu consigo fazer através de um novo processo incidental. Percebam que entrando nessa aba, ele já exige que eu coloque aqui processo referência originário. Então, se eu vou entrar com ação de embargo de terceiro, eu tenho que identificar aqui qual é a ação de execução que determinou a constrição que eu quero questionar com esse embargo, com essa ação de embargos de terceiro, ou de embargos de execução. Então, você encontra essa parte aqui em novo processo incidental. Tem a opção aqui pesquisar. Para pesquisar um processo também pode ser meu de terceiro e outras ações, incluindo o push, peticionar, solicitar habilitação. Lembrando que aqui em solicitar habilitação, quando você solicita sua habilitação, ele envia para um servidor fazer análise ou não, a depender do sistema utilizado, mas ele já é incluído diretamente no sistema sem a necessidade de você peticionar. Lembrando, quando você faz essa solicitação de habilitação, o adequado é que você peticione e coloque a procuração junto, porque você não pode solicitar a habilitação no processo sem a procuração. Lembrando que existem as exceções legais que autorizem, por exemplo, causa de urgência, você consegue peticionar e juntar a procuração depois, mas em regra você precisa apresentar a procuração até para que você não seja responsabilizado por infração ética. Nós temos aqui outras abas, não protocolado, pesquisar, outras ações. E voltando aqui, audiências e sessões, aqui você consegue acompanhar todas as audiências que estão marcadas nos processos nos quais você está habilitado e as sessões de julgamento que são feitas no segundo grau de jurisdição. Temos essa aba configurações aqui, que sinceramente eu uso muito pouco no meu dia a dia. E a aba de download também, que eu uso muito pouco. A área de download, normalmente você clica para baixar o processo já é salvo no seu computador, não precisa você vir nessa aba. Então, basicamente, essa é a apresentação da cara do sistema PJE. Eu falei para vocês que iria mostrar outros sistemas. Então, tá aqui o TRT da quinta região, que é o da região aqui da Bahia. Você pode acessar. Lembrando que o PJE, normalmente, você tem um acesso separado em primeiro grau e segundo grau. Então, quando você vai buscar um processo que está em grau recursal no segundo grau, você precisa entrar aqui pela aba segundo grau. Então, vamos mostrar aqui para vocês. Segundo grau, ele pede o certificado, aparece essa tela inicial. Veja que ele é um pouco diferente. Se você clicar aqui em painel antigo, ele fica com um painel parecido daquele outro. Então, ele tem aqui a opção atividades, cadastro, consulta. Isso aqui é para você consultar processos. Emitir certidão, minha pauta, pauta completa. Peticionamento. Peticionamento avulso é aquele peticionamento que nós falamos que você utiliza para peticionar em processos nos quais você não está habilitado. Petições pendentes de assinatura e solicitação de habilitação. Volta para aquela história também de solicitação de habilitação que nós já falamos. Então o layout é diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Consulta de processos de terceiros, minha pauta, audiências e sessões. Aqui, como estamos no segundo grau, no PJE do segundo grau, nós estamos falando de sessão. Novo processo. Deixa eu clicar aqui, vocês vão ver que é bem parecido. Então, vocês vão colocar aqui a jurisdição e a classe judicial. Colocar aqui classe judicial. E aí vai dar andamento. Solicitação de habilitação. É aquela questão que nós já falamos que você tem que se observar quando for fazer a habilitação do processo, fazer pela aba certa. Apresentação de renúncia, painel antigo. Tá? Nós temos também aqui o PJE que é utilizado no TRF1, que é o TRF aqui da região. Mesma coisa, vai pedir a senha, então todos esses você vai precisar do seu token para acessar. O painel inicial é um pouco diferente, mas se você vem para cá,
Mesma coisa que nós mostramos lá no TJ Bahia. Painel de representante, processo, novo processo, processo incidental, novo protocolar, audiências e sessões, configuração. Então, existem mudanças, como vocês percebem, por isso no início do vídeo eu falei PJS. Provavelmente, se você atua em outro estado, você vai ter algumas diferenças de layout também, mas como vocês viram, são pequenas diferenças de layout, mas o conteúdo é o mesmo. Então, você se adaptando ali ao layout, onde é que fica cada coisa, o sistema é o mesmo para você mexer. Se você tem mais alguma dúvida específica sobre o PJE, deixem nos comentários. Esse é um vídeo que foi inicial sobre PJE, de apresentação do sistema para quem está começando, e no decorrer do nosso trabalho aqui no canal, nós vamos fazer vídeos trazendo tópicos específicos e conteúdo mais aprofundado sobre sistemas judiciais. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma maneira. E se você quer acompanhar o nosso trabalho, quer compartilhar experiência, quer fazer parte desse estudo prático do direito, eu te convido a se inscrever no canal para nos acompanhar. Até os próximos vídeos e eu aguardo vocês lá.